Boa tarde. Meu nome é Fernando, sou advogado especialista em Direito Civil e Processo Civil, atuo na área da família, sucessões, civil, imobiliário, consumidor, empresarial e trabalhista. Dando continuidade a uma sequência de alguns vídeos que eu postei sobre direito de família, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a autoalienação parental, que é caracterizada por uma lavagem cerebral que é feita na criança por parte do genitor que detém a guarda, desqualificando o outro genitor, com o intuito da criança não querer manter contato com esse outro genitor, né? Recentemente, o STJ confirmou uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, que condenou um pai a pagar uma indenização por danos morais a uma filha em razão do abandono afetivo. O recurso especial o número do recurso especial é 1.159.242. Em suma, o STJ entendeu que amar é uma faculdade, cuidar é um dever. Nesse caso específico, assim como milhares de situações que não chegam aos tribunais, né? A filha do requerido, ela sempre tentou contato com o pai nas datas mais importantes, aniversário, Natal, Ano Novo, etc. E o pai nunca demonstrou menor interesse, nunca demonstrou menor afeto pela filha. Sendo assim, o Tribunal de Justiça condenou em danos morais e tal decisão foi confirmada pelo STJ. É comum nos processos judiciais que envolvem pais e filhos, principalmente na questão dos alimentos, o pai fala: eu já pago pensão, o que mais meu filho quer? Eu visito meu filho quando quiser, quando dá. E acham que porque pagam uma pensão alimentícia eles estão livres, né, de cuidar, de ajudar a educar, né? Eles estão livres para não educar. Porém, como se trata de um direito, isso é o que pensam, né? É um direito e não uma obrigação, é o que pensam alguns pais, né? Eles entendem então que com o simples pagamento de pensão alimentícia eles estão livres para não criar. Eu, particularmente, tive um caso muito peculiar no Fórum da Lapa, onde o pai, eu entrei com ação de alimentos em defesa do interesse dos filhos, né? E na audiência o pai falava assim, juro, ele falou isso: olha, eu não pago alimentos, em compensação eu não preciso visitar meus filhos. Eu comecei a rir na audiência, eu falei: pelo amor de Deus, o que você está falando, cara? Obviamente que ele foi condenado, né? Não pagou a pensão, eu executei, ele foi preso. Mas assim, a que ponto chega o pouco caso, a que ponto chega a indiferença? Ele falava, não, ele não queria pagar a pensão alimentícia e, em compensação, ele se via desobrigado de visitar os filhos. Isso não faz o menor sentido. Bom, enfim, o entendimento predominante da doutrina e da jurisprudência é de que tem que visar sempre o melhor interesse do menor, naturalmente. Naturalmente, existem algumas situações e que impedem que o pai tenha muito contato com o filho, esteja sempre presente. Eu, particularmente, eu vivencio isso. O meu filho, por exemplo, ele mora em Brasília. Então, eu tenho muitas dificuldades para ficar com meu filho. Eu consigo, quando eu posso, nas férias escolares, férias de Natal, férias final de ano, ele passa comigo. O Natal ele fica comigo um mês e meio, mas nem sempre eu consigo, por questão financeira. Agora nós temos a pandemia do coronavírus, mas o que eu faço? Eu faço o possível, eu faço uma videochamada para minimizar essa distância. Faço videochamada, eu brinco com ele, visando justamente me manter próximo,
Quer dizer, então é possível fazer isso, mas nem sempre eu vejo algumas situações no Fórum de Santo Amaro que o pai quer, mas é distante, ele não tem dinheiro, ele não tem o pacote de internet dele é limitado, quer dizer, isso dificulta muito. Isso é um caso, é uma situação. Outra é que o pai deliberadamente não quer ficar com o filho, deliberadamente quer ignorar, esquecer que o filho existe. Cada caso, naturalmente, é subjetivo, tem que ser analisado caso a caso, justamente para verificar qual é a situação peculiar a cada caso, né? Assim, sendo um direito do menor, a manutenção de convivência com seus pais, não existe nenhum óbice legal para que o menor apresente o requerimento de cumprimento de sentença para que o pai o visite, visto que, como já mencionado a decisão do STJ, os genitores têm o dever de cuidar e não de amar seus filhos. Ultrapassa em muito, e esse dever ultrapassa em muito o simples pagamento de uma pensão alimentícia. É possível que seja pleiteada, eventualmente, então com isso é possível que seja pleiteada a compensação por danos morais, por um abandono psicológico. Isso é muito comum, tá? Eu já vi decisões assim. Ou seja, o pai será intimado a ter essa convivência com o filho no cumprimento de sentença. Quedando-se inerte, pode se converter a obrigação de visitar a convivência em perdas e danos. Ou seja, finalizando, merece aplausos essa decisão do STJ, que avançou nessa questão do direito de família, né? E afirmou, né, que é uma obrigação do pai cuidar do sua prole, mesmo que não exista amor. Ele tem que ajudar na criação, tem que estar presente na educação, na orientação dos filhos, das crianças, né? Só para finalizar, vou citar aqui uma frase do Salvador Dalí. A diferença entre as falsas memórias e as verdadeiras é a mesma das joias. São sempre as falsas que parecem ser as mais reais, as mais brilhantes. Obrigado, boa tarde.